Então, o nosso bate-papo vai ser a respeito das últimas experiências de campo que a gente tem feito aqui na área da IEC 1850. Um detalhe interessante para a gente começar a contextualizar, inicialmente, a gente precisa de uma boa conceituação para que a gente perca menos tempo em campo. Aqui a gente começa com um problema. Enquanto a gente encontra diversos clientes, como muita gente que a gente está vendo aqui nesse evento, que vão logo mais colocar sua participação, transmitir seu conhecimento, a gente encontra também clientes que às vezes estão usando o IEC 1850 pela primeira vez. A gente pegou alguns projetos ultimamente que tinha clientes assim com fábricas que estavam com sistemas elétricos consideráveis, às vezes com 90 IEDs, 120 IEDs, divididos entre 7, 8, 10 subestações dentro de uma única planta e depois uma ampliação entrando mais 90, por exemplo. E às vezes esse cliente está funcionando esse tempo todo, até tem algum conhecimento de IEC 1850, mas nunca utilizou. Então, o primeiro ponto, às vezes, a gente precisa doutrinar o cliente, trazendo toda essa contextualização para a pessoa entender o que é o IEC 1850 e, muitas vezes, quando a gente tem chance, participar dessa definição do projeto. Hoje em dia é tão importante quanto, o Paulo falou bem sobre isso agora, e o Cristiano também complementou. Os switches são tão importantes quanto os próprios IEDs em si, e é uma parte que o pessoal sempre deixa ali para. Lá no campo eu vejo isso, lá no campo a gente vai ver como é que é essa rede, lá no campo a gente vai ver, e vai tempo para a gente acertar como fazer esse negócio, né? Como definir as redes. Então, geralmente é bom que a gente defina nessa conceituação, além da gente definir bem se nós vamos trabalhar com um tipo de rede, a rede física, como é que vai ser, se vai ser uma dupla estrela, se vai ser anel, e como vão estar essas VLANs, principalmente as VLANs, para que a gente possa delimitar muito bem o tráfego entre setores, né? Quando a gente lida com indústria, geralmente a gente delimita o tráfego por subestação, para que não haja um tráfego de GUS se espalhando por toda a planta, às vezes por 200 IEDs ali, gerando mensagens GUS o tempo todo, acaba ficando um negócio meio complicado. E então isso daqui já precisa estar bem definido na fase de projeto, para que a gente não tenha dúvida em campo. Quanto melhor for feito as fases de teste de fábrica e testes por equipamento individual, o nosso teste de campo vai acabar sendo bem mais rápido, né? E essa conceituação passa até, às vezes, até quando a gente passa por problemas, quando a gente pega uma rede dupla estrela ou uma rede em anel é meio raro, tá? A maior parte dos clientes acabam pedindo rede em dupla estrela para que, se a gente tiver uma falha individual, essa falha não atrapalhe outros IEDs. Mas nós já pegamos também redes em anel, cuja configuração do switch, ainda mais com o protocolo HSR rodando, onde a conceituação dos switches, configuração dos switches é totalmente diferente da rede dupla estrela. Então, tudo isso daí precisa estar sendo pensado antes da gente chegar no campo para começar a testar. No caso dessa rede em anel, como era praticamente a primeira vez de muitos que estavam participando no teste, a gente apanhou um pouquinho tanto no teste de fábrica como no teste de campo, até que a gente acertou a configuração inteira, ou colocou a rede inteira funcionando e começou a funcionar contento. Não esquecer sempre que, quando a gente tem redes HSR ou PRP, no caso de rede estrela, a gente sempre vai encontrar dispositivos, não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir colocar todo mundo nesses protocolos. Então, é importantíssimo que a gente pense numa área fora desses protocolos, que nós sempre vamos ter vários, um IED dentro de um transformador, um IED dentro de um gerador, um IEDzinho Modbus lá de um gerador diesel. Não vai ter esse protocolo PRP nem HSR, a gente vai ter que tratar ele do lado de fora. Prosseguindo um pouquinho mais,
sempre aparece uma questão. O GUSE já está bem consolidado. Então, muita gente pergunta sempre se a gente pode abusar do GUSE, fazer tudo via GUSE. Ultimamente, algumas coisas voltaram um pouquinho para trás, enquanto a gente estava vendo alguns anos atrás projetos ali com falha de disjuntor sendo mandado tudo via GUSE. Agora, com revisões mais recentes do procedimento de rede, algumas coisas, às vezes o retrip e falha de disjuntor, às vezes tem que sair por contatos físicos, conforme o tipo de subestação. Mas antes da gente pensar um pouco se a gente pode abusar um pouco de GUSE, a gente sempre tem que pensar em alguns detalhes antes de chegar no campo. Na hora de configurar as lógicas no relé, não podemos esquecer que nós temos que transferir o bloco de teste físico para o bloco de teste virtual. E muitas vezes a gente nem sabe direito o que, que é ainda o bloco de teste virtual, né? Antigamente a gente ia lá, pô, vou colocar esse relé em teste aqui, então primeira coisa, vou lá na chave de teste, isolo o trip, isolo a saída de falha de disjuntor que era por um contato físico e vamos começar a testar. Hoje, grande parte desses contatos estão saindo agora virtualmente, estão saindo via GUSE, diretamente para distribuir esse sinal para diversos outros IEDs. Então, não podemos esquecer nunca de deixar o bloco de teste físico transferir e colocar um meio de teste no bloco de teste virtual. Até pouco tempo atrás, muitos fabricantes, como o Paulo colocou na sua primeira fala, às vezes o fabricante interpreta de um jeito, implementa algo que ele achou importante, o outro fabricante já não implementa aquilo tão rápido assim. Então a gente pegava IEDs que nós não tínhamos ali recursos para testes, a gente tinha que criar, passar os GUSes de maneira indireta, por exemplo, eu vou transferir uma falha de disjuntor, não vou publicar direto o Logical Node RBRF. Eu vou passar esse daí por uma lógica interna, vou pegar uma variável do tipo de DIO, e se o meu relé estiver em modo teste, eu bloqueio a ativação dessa variável de DIO e é essa que vai para a publicação. E daí a gente acaba ficando com mais de DIO circulando do que os próprios logical nodes que a norma criou para isso. Hoje em dia, os fabricantes já estão se preocupando um pouquinho mais. Já temos visto IEDs que eles melhoraram bastante o controle das variáveis mood e behavior, que pela norma elas têm que existir em todos os logical nodes, né? Onde a gente pode controlar, colocando em modo teste individualmente cada logical node, que pode ser ali um PTOC, um sobrecorrente, pode ser um falha de disjuntor, um RBRF, podemos colocar individualmente em modo teste, ou a gente pode colocar em modo teste diretamente o logical device, dentro do IED, e a gente colocar em modo teste então vários logical nodes, permitindo a gente fazer um teste seguro, sem que a gente está testando um IED em campo, o que é muito comum, principalmente quando você vai mexer com instalações que estão funcionando. Às vezes você está entrando com um bem novo, está entrando com uma subestação inteira nova que está interagindo com GUSE por outros, né? Então, se a gente não tiver muito cuidado nessa hora do teste, os GUSE vão começar a circular ali implacavelmente e vão acabar, às vezes, criando um sinal de falha de disjuntor, derrubando uma área da instalação que não precisaria ser derrubada. Então, é muito importante a gente considerar esse negócio. E validade. Também a gente tem que tomar bastante cuidado, como o Cristiano colocou na fala dele, e o GUSE, eu acho ele sempre mais seguro porque o cabo não avisa quando ficou doente, e o GUSE a gente tem meios de saber quando ele ficou doente, quando se perdeu um sinal. Só que não adianta nada a gente só saber, a gente tem que colocar isso muito bem definido nas lógicas, onde alguns fabricantes têm lá recursos para que você pegue aquele sinal GUSE e falar em caso de perda de comunicação, você fica no último estado, você vai para zero, você vai para um. E tem outros fabricantes que você já tem que usar um outro conceito, você tem que pegar o bit de validade e inserir na tua lógica, execute essa ação se esse GUSE estiver válido. Seja de uma forma ou seja de outra, o GUSE tem que estar muito bem definido, essa questão de validade para que a gente não saia tomando ações que
que possam estar vindo de guses inválidos. Então, nunca esquecer de tirar o bloco de teste do local, acho que é o recado principal. O bloco de teste físico, agora ele passou para dentro dos logical nodes. É importante que tenhamos isso em mente quando a gente está executando os trabalhos de campo, né? Entender bem esse mecanismo. Temos vantagens? Claro que temos, né? Se a gente abusar de GUSE, se a gente abusar colocar tudo funcionando via GUSE, a gente passa a não ter mais limites de distância. Antigamente era um horror, principalmente quando pegava instalações grandes, tipo uma usina hidrelétrica, por exemplo. Às vezes a casa de força está a 2 quilômetros da subestação e você precisa levar um sinal de transfer trip de um lado para outro. Antigamente era complicado, porque às vezes você pega esse sinal chegando numa entrada digital de um relé, só a capacitância dos cabos, às vezes mantém esse sinal ligado, já que a entrada digital de um equipamento de proteção consome ali algo menor do que 10 miliamperes, né? 5 a 8 miliamperes. Então, a sua capacitância do cabo é capaz de manter esse negócio ligado por um longo período. E com fibra ótica, não. Com fibra ótica, usando a fibra adequada, 1.000 metros, 1.500 metros, às vezes distâncias até maiores, com fibras monomodo, de acordo com a nossa necessidade, e sobe os limites de distância. Quando a gente pega ali uma petroquímica, uma fábrica de papel, que é tudo espalhado, às vezes você tem subestações ali trocando gules entre elas, com 2, 3 quilômetros de distância, sem problema nenhum de capacitância de cabo, nem nada, tudo trafegando por fibra ótica de boa. Então, intertravamentos, posição de disjuntor, distribuição de falha de disjuntor entre subestações, acaba sendo com bastante tranquilidade. Facilidade de manutenção, quer dizer, você não precisa mais ficar trocando cabo, putz, preciso de um sinal a mais ali, um intertravamento a mais, vou ter que colocar coisas ali, cabos a mais, contatos entre um relé e outro. Não, agora a gente faz tudo digitalmente. Sem esquecer que quando você mexe num GUSE, uma coisa que pouca gente a gente só começa a se dar conta depois que você apanha um pouquinho em campo para isso. Quando você mexe no IED, o GUSE tem o conceito de publisher e subscriber, né? Um IED publica e um ou mais IEDs assinam a informação. Quando você mexe só no assinante, assinando uma informação que já está publicada em outro, maravilha, você vai lá e atualiza só aquele IED, normalmente funciona de boa. Agora, quando você mexe no publisher, às vezes você é obrigado a inserir um sinal a mais. Pô, eu não estava publicando esse sinal aqui, vou passar a publicar um sinal a mais aqui, resultado de uma lógica. Aí começa a complicação, porque na hora que você mexe no publisher, se a informação tiver assinada por 3, 4, 5, 6 IEDs, mesmo que na maior parte deles você não mexeu em nada, você tem que mandar de novo a parte do protocolo IEC 1850, porque ele tem controle de versão interna. Então ele passa a repousar a mensagem e tudo se passa como se ele tivesse perdido a comunicação. Na verdade, não é. Ele simplesmente parou. Tem ali um controle de versão porque você não transmitiu a nova versão. Então, tendo isso em mente, também a gente vai acertar isso bem. O processamento, as lógicas, só vai depender da imaginação. Quer dizer, a gente pode, com GUSE, nós podemos fazer uma lógica que começa no IED, acaba no outro, 2, 3, 4 IEDs formando uma lógica com resultado final em um equipamento, um controle de geração, por exemplo. Depende só da nossa imaginação, só que temos que cuidar que às vezes dá um pouquinho de trabalho de testar. E temos que lembrar de alguns pontos de atenção, né? Primeiro de tudo, a capacidade de transmissão e recepção de GUSE. Parece um negócio idiota, né? Mas todo mundo transmite e recebe GUSE, os fabricantes hoje estão ali melhoraram bastante, né? Acho que a primeira vez que eu apliquei GUSE na minha vida deve ter sido ali em 2006, 2007, estava começando, a gente tinha uma dificuldade enorme, às vezes funcionava, às vezes não. Mas mesmo hoje,
a gente encontra IEDs que a gente não nota, às vezes, na fase de especificação, na fase de projeto, mas que estão ali suportam 32 GUs, e outros suportam 128, outros 256, outros 1028 GUs. Quando a gente pega um desses de 1028, de 256, a gente está no paraíso que tudo, tudo acaba funcionando fácil, né? Mas quando você pega um IED limitado, que funciona com 32, por exemplo, é bastante limitado, nós pegamos uma instalação dessa com IEDs simples assim, onde tinha uma implementação de seletividade lógica que foi feito um baita malabarismo ali. Eu não participei da fase de implementação, mas a gente estava lá colocando lógicas novas, propondo mudanças de ajuste em função de alguns problemas que haviam tido na subestação. Então, a gente notou que nesses IEDs de uma implementação de seletividade lógica, onde a pessoa tinha ali 10 saídas na barra, então os IEDs de entrada e interligação eram supostos de receber sinais de 10 IEDs, só que só suportavam 6. Então, quem implementou, fez um baita malabarismo, pegava alguns sinais de saída, usava como concentrador de 4 IEDs, e daí usava outros IEDs para concentrar outros 4, então ficava um negócio assim que, em vez do sinal de seletividade lógica ir direto para a entrada, não, ele passava primeiro por algumas saídas para fazer uma concentração parcial de dados, né? Então, às vezes o cliente não sabe disso, tira aquele relé para manutenção, perdeu ali metade da seletividade lógica porque aquele IED está parado e ele perdeu um concentrador parcial. E quando o IED tem pouca capacidade, leva a gente à necessidade de cascatear lógica. E quando a gente vai cascatear lógica, a gente acaba sofrendo um problema de, às vezes, você colocar um tráfego desnecessário em cima dos elementos. Nós tivemos um caso onde estava sendo muito bem considerada a validade da informação, e de vez em quando o switch dava uma reiniciada ou alguma coisa que o switch demorava um pouquinho mais de tempo para passar os dados, atrasos na VLAN ou coisa assim, os sinais que estavam sendo gerados numa lógica iam para zero. Consequentemente, eles transmitiam para outros relés, a lógica mudava de 1 para 0 também. Então, aquilo se multiplicou de uma tal forma que a gente pegou no único IED, monitorando o tráfego ali através no Wireshark, a gente chegava a detectar 25 mil GUs por segundo alterando num único IED. Aí a placa dele de rede abria o bico, ele parava a comunicação simplesmente. Aí a gente teve que implementar filtros, né, para que essa mudança não fosse tão rápida. Então, caso a gente tenha que utilizar é, lógicas cascateadas que começam no IED, por questão de capacidade de GUS e fazer parte no IED e cascatear para outro, usamos elementos biestáveis que daí eles não vão ficar tão instáveis assim em caso de alguma perturbação na parte de switches. Então, tudo isso daí vai fazer a gente perder bem menos tempo em campo na hora de testar. Às vezes pode ser um bom negócio, que é uma prática que a gente tem adotado ultimamente, utilizar um IED de capacidade maior só para processar essas lógicas gerais para evitar cascateamento. Tu processa tudo num IED de maior capacidade e distribui um único bit via GUSI para os relés, para os IEDs mais simples. Acabamos tendo uma boa relação custo-benefício. Com isso, a gente tem resultados interessantes, né? A gente consegue, por exemplo, em 2 plantas diferentes, a gente implementou sincronização de disjuntores através de um único equipamento. É um negócio bem simples, porque tudo trafegava via rede sem um único uso de relé auxiliar para ficar trocando tensão, nem nada. O elemento sincronizador era único. Só que cada vez que um disjuntor era selecionado, o relé enviava tensões e frequências dos 2 lados do disjuntor para o IED sincronizador, e esse respondia com os pulsos para subir e descer tensão e subir e descer velocidade, e esses pulsos eram roteados via GUSI
para os geradores escolhidos para controle. Tudo isso já fizemos, inclusive, de duas maneiras. Não, uma delas, a gente, em vez de utilizar a GUSI, a gente colocou um reporte no relé que está selecionado para sincronismo e acionamos um trigger por tempo, onde ele passava a cada 100 milissegundos, transmitia a tensão e corrente para o IED sincronizador, e o IED sincronizador responde com os pulsos, que também são roteados via GUSI para os geradores selecionados. Quando as tensões estão dentro dos parâmetros, o elemento sincronizador fala para o relé: olha, agora você está liberado para fechar. E o relé, utilizando o seu sincronismo interno, faz o pulso de fechamento. Então, disjuntores, às vezes, com 2, 3 quilômetros de distância do equipamento sincronizador, tudo isso daí trafegando via rede, em casos que a gente precisaria, em outras circunstâncias, colocar vários equipamentos sincronizadores em subestações diferentes. Outro ponto de atenção é a parte de banda morta. Geralmente também a gente acaba pensando nisso, ou às vezes não se pensa nisso quando o cliente já tem um padrão, ótimo, né? Mas quando chega numa instalação onde não se tem experiência, chega no campo com uma banda morta mal configurada, o resultado sempre vai ser dois. Ou a gente tem medida congelada na tela, ou a gente tem a rede sobrecarregada, sobrecarregando ali switches e as próprias placas de rede dos IEDs. Às vezes, uma boa solução, uma banda morta bem configurada, pode equivaler a reportes configurados em tempos aí de 1, 2, 3 segundos, às vezes obtém um resultado melhor, sem depender do bom senso da pessoa que está estipulando a banda morta, né? Quando a gente conhece bem a instalação e olha, analisa bem o tráfego em campo, né, lógico que a banda morta vai acabar funcionando melhor. Mas, na dúvida, um reporte trigado por tempo também vai funcionar bem. E então, geralmente, os IEDs ajustados para triggers de 3 segundos, por exemplo, produzem um resultado equivalente. Eu já devo estar perto dos 15 minutos, se é que eu já não passei, né? Mas, assim, respondendo a pergunta inicial, se nós podemos abusar dos GUSs e MMS, sim, nós podemos abusar deles, sim, porque eles são ótimos e, como a gente sempre fala, eles falam quando ficam doentes, ao passo que os cabos e contatos não falam, né? A gente acaba descobrindo só quando precisa usar dele, como o Cristiano colocou lá na fala dele, né? A gente só vai descobrir que a bobina de trip não vai funcionar na hora que a gente precisar dar um trip. E lembrando, mas eu coloco duas bobinas, tem a primária e a alternada. Ok. Lembrando que uma vez estudando o cálculo de MTBF, né, Mean Time Between Failures, daquela norma americana militar, aí a gente notou o seguinte, vamos supor que você tem um equipamento que tem um MTBF de 1.000 horas. Legal, então eu vou colocar um redundante para aumentar o MTBF do conjunto, eu vou colocar dois equipamentos em paralelo. Duas bobinas, por exemplo, ou dois relés de proteção. A norma diz o seguinte: se esse negócio não estiver monitorado, o teu MTBF do conjunto vai ser 1,5 vezes o MTBF individual. Ou seja, meu MTBF era de 1.000 horas, passa a ser 1.500 horas. Agora, se você monitorar, quer dizer, se você tiver dois relés de proteção, mas você estiver monitorando o status dele, se você tiver dois canais de GUS e estiver monitorando os status dele, o teu MTBF do conjunto não vai ser 1.000 vezes 1,5, vai ser 1.000 ao quadrado, vai ser 1.000 vezes 1.000. Então você pula, pelo simples fato de monitorar, você pula de 1.000 horas para 1 milhão de horas de tempo médio entre falhas. Então, a monitoração sempre passa a ser um cuidado importantíssimo em tudo que a gente vai fazer. Então, a nossa atenção, sempre com esses cuidados básicos, meio de teste, verificação de validade, restrição do tráfego por áreas desnecessárias, com certeza nós vamos ter ali nós vamos ter uma redução dos nossos tempos de teste de campo
e vamos fazer uma instalação, vamos proporcionar ao cliente final uma instalação segura, onde ele nem lembra da gente, né? Instalação boa que eu jogo é quando o cliente nem te liga mais, que ele já dominou a instalação, está tudo funcionando maravilha, e ele até esquece que a parte elétrica existe, né? Então esse é o nosso objetivo, e, e que as instalações sejam o melhor possível para o cliente final. Agradecemos bastante a oportunidade de estarmos aqui, a atenção dos amigos,